Olá, queridos concursandos, mais uma vez aqui o professor César Bodão. Hoje nós vamos começar o módulo de interpretação de texto do CESP, tá? Então, a banca do CESP é uma das bancas mais importantes do Brasil hoje em termos de concurso, que faz o maior número de concursos, aí, ou grande parte dos concursos do Brasil. E nós vamos começar no módulo de interpretação de texto do CESP, ok? Então vamos lá, olha. Prova de linguagem do CESP é predominantemente de interpretação. Ok? E é necessário que o candidato leia e interprete cada texto de maneira correta para aplicar nas questões que envolvam ou não conteúdos gramaticais ou conteúdo gramatical, os conceitos aprendidos nas aulas. Então, a prova de interpretação, ela envolve, às vezes, gramática, mas é a gramática junto com a interpretação. Isso é uma tônica do concurso do CESP. Ok? Então, no concurso do CESP, você vai ter a prova de gramática junto com a prova de interpretação de texto. A prova de interpretação envolvendo gramática, envolvendo outros conceitos aí. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente vai ver as partes do texto. Ó, o texto, na verdade, é um conjunto de partes articuladas. Tá? Então, eu tenho o texto como um todo, mas eu tenho que entender essas partes que formam o texto articuladas para que eu entenda o todo. Tá? Então, aqui, para que um texto seja entendido, é preciso articular as partes. Eu pego cada parte, articulo, e é óbvio que eu preciso de outros conhecimentos básicos aí para poder interpretar. O todo é a síntese das partes. Tá? Então, o todo é que vai determinar o que as partes querem dizer. As partes cada uma tem um significado que vão articuladas, vão gerar o entendimento do texto inteiro. Ok? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O texto abaixo de Luiz Fernando Veríssimo é composto de 3 partes. Olha só. Tem aqui uma tirinha das lesminhas, né? O Flecha e a Shirley. Aí, a Shirley olha, tá? Ela sempre está andando atrás do Flecha. É preciso que vocês observem a parte não verbal também. Então ela diz assim, Flecha, você é machista? Para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta, aí no último, aliás, típica. Vamos entender isso por partes, já que as partes, elas compõem o todo, como a gente acabou de falar. Então, olha aqui. As partes do texto. Veja as duas primeiras, ó. Flecha, você é machista? Para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta. Aí no último ele diz assim, aliás, típica. Então, aqui, ó. Nesses 2 primeiros quadrinhos, a expectativa que se cria é que o caracol Flecha não é machista. Claro, você é machista? Falou, não, para mim não existe qualquer diferença de sexo. Que pergunta, né? Agora, observa o último quadrinho, quando ele diz, aliás, típica. E aí? O que você acha? O Flecha é machista ou não? Vamos entender inteiro? Olha aqui. Flecha, você é machista? Para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta. Aliás, típica. Aqui existem alguns elementos que você tem que observar. Existe uma quebra de expectativa. Até o segundo quadrinho, a expectativa que nós tínhamos é que o Flecha não era machista. Mas isso é quebrado quando ele diz, aliás, típica. Por que, ó, Flecha, você é machista? Não existe qualquer diferença, Shirley. Que pergunta? Aqui tem uma coisa embutida. Aqui, no que pergunta, tem alguma coisa embutida. Tem uma informação a mais. Então, quando ele fala que pergunta idiota, que pergunta besta, que pergunta se para ele não existe qualquer diferença entre o sexo, que pergunta mais besta, mais idiota, mais sem noção, mais sem graça. Não é isso? Aliás, típica de quem? De quem? Se para ele não existe qualquer diferença entre o sexo, que pergunta idiota. Aliás, típica. Típica de quem? De mulher. Do sexo feminino. Mulher, para ele, só faz pergunta idiota. Tá? Então, aqui, ele está dizendo isso. Ok? Então, quando ele fala aqui, ó, nesses 2 primeiros quadrinhos, a expectativa é que se cria que o caracol Flecha não é machista. Agora observe o último quadrinho, quando ele fala, aliás, típica, o que nós temos? Uma quebra de expectativa. Tá? Nota-se que a expectativa de que ele não seria machista foi quebrada.
Por quê? Porque ele diz, aliás, típica de mulher. Quando ele fala que pergunta, ele está dizendo que pergunta mais besta, mais idiota. Eu tenho que buscar isso. Isso não está escrito no texto, mas é o meu conhecimento de mundo, é o meu conhecimento do contexto, que vai articular essas partes para eu chegar à conclusão que a última parte é uma quebra de expectativa do que eu tinha a respeito dele, do que eu achava que ele seria. Ou seja, ele não seria machista. Tá, mas quando ele fala, aliás, típica, eu não tenho dúvida. Só que para eu entender isso, eu não posso ler só o que está escrito. Tá? Então aqui, nota-se que a expectativa foi quebrada. Isso significa que os quadrinhos devem ser lidos como uma totalidade, não as partes sozinhas. Porque se você ler só as duas primeiras partes, você vai achar que o Flecha não é machista. E ele é muito machista. Tá? Os textos verbais devem ser interpretados desta forma. Os textos verbais são aqueles textos, daqui a pouco a gente vai ver direitinho, que tem palavras, tá? Não se pode interpretar as partes isoladamente. Ok? Vamos aqui, ó. Agora nós vamos estudar o contexto. O que é o contexto? É a situação em que se encontra o texto. A situação do texto. Então, você tem sempre que contextualizar. Contextualizar. Vou lembrar aqui uma música do Belchior. O Belchior tem uma música que ele diz assim, ó. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Eu preciso contextualizar isso aí, colocar numa situação esse texto. Ora, 76 é um ano que me lembra ditadura militar, né? Então, quando eu estou no período da ditadura, a maioria das músicas que envolvam qualidade, que tenham uma qualidade, não que envolva qualidade, mas que tenham uma perspectiva mais qualitativa do ponto de vista da interpretação, está relacionada a esse momento. A maioria delas. Tá? Então, quando ele fala assim, ó, se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, a pessoa estava dormindo, de fato, ou não? Estava ou não estava? Não estava. O que acontecia é que durante a ditadura militar, durante o período da nossa repressão militar aqui, né, durante o período em que o Brasil viveu naquele momento que os militares estavam no poder, não se podia falar muita coisa. E o que acontecia? As pessoas que tinham um senso crítico um pouco mais apurado, que começavam a perceber as coisas, elas viam que a coisa não estava correta, que alguma coisa estava errada, que aconteciam problemas nos bastidores da ditadura militar. E aí o que acontecia? Essas pessoas, elas viam o que as outras não viam. Então quando o Belchior fala, se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, não é que a pessoa estava dormindo, é que a pessoa não estava percebendo o que estava acontecendo. E ele diz, de olhos abertos, lhe direi, amigo, eu me desesperava. Então, por ele perceber o que estava acontecendo, ele fala, eu me desesperava. Aí ele diz assim, sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Muita gente gosta também, relacionando a esse fato, o Raul Seixas. Gosta do Raul Seixas, né? E o Raul Seixas tem uma música que ele diz assim, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Raul Seixas foi um cara que sofreu com a ditadura, com a censura, com tudo, né? Então quando ele fala, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, se hoje eu te odeio, amanhã ele tem amor, lhe faço amor, eu sou um ator, ele, na minha sincera opinião, ele está dizendo assim, eu prefiro ser essa coisa que muda o tempo todo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, porque se eu tiver aquela velha opinião formada sobre tudo, eu vou apanhar, eu vou sofrer, eu vou ser torturado, posso morrer. Então se hoje eu te odeio, amanhã ele tem amor, lhe faço amor, eu sou um ator. Tá? Então essas coisas devem ser interpretadas não à luz do que está escrito, mas de um contexto. Contextualizar é muito importante. Você colocar o texto num contexto histórico, numa perspectiva que você possa entender, numa dimensão textual, em que você possa colocar o texto e esse texto faça sentido. Porque às vezes o que está escrito não faz muito sentido. Tá? Então aqui, ó. Para entendermos uma palavra, uma frase, um período, é necessário conhecer o contexto.
Veja o exemplo da palavra fogo. Fogo. Está aí. Está aqui, ó. Nesse contexto, fogo significa atirar, ó. O general está com um A, claro que tem um contexto aí mais engraçado, que o general, ao levantar a espada, corta a cabeça do cara que ia ser fuzilado, né? Então, ele levanta e fala fogo. Quando ele fala fogo, a palavra fogo, neste contexto, nesta perspectiva textual, nessa situação, fogo significa atirem. Não é que alguma coisa está pegando fogo, correto? Já aqui, ó, fogo tem um sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? O sentido real. O sentido real. O sentido denotativo é o sentido real. Então aqui fogo é o fogo mesmo. Está pegando fogo essa caixa de papel que o cara tem na cabeça. Correto? Então fogo está no sentido diferente desse primeiro aqui, que está significando atirar. Tá? E já esse aqui, ó, o cara fala assim, fogo é apenas pedir o isqueiro. A pessoa está fumando, o cara, você tem fogo? Fogo? Fogo é pedir o isqueiro. Tá? Então o contexto em que a palavra está inserida é muito importante para o entendimento do texto como um todo. Se você entender o texto apenas pelo que a palavra quer dizer, você não consegue fazer, não consegue interpretar, tá? Então, o contexto é muito importante. Contextualizar qualquer situação. Antes de qualquer coisa, eu leio o enunciado do que está pedindo o meu texto lá da prova, e aí o que eu faço? Eu vou contextualizar. Eu vou ter que trazer para o meu texto a situação em que ele foi escrito. Como é que ele foi escrito? Qual a situação? Quais os conteúdos que foram utilizados? Quais as ideias que estão envolvidas? E aí, meus amigos, para que a gente possa fazer isso, é necessário que nós tenhamos também um certo grau de leitura para fazer o que a gente chama da intertextualidade. Os textos têm intertextos, são outros textos juntos com esse texto que eu estou lendo, que vão compor a ideia e que vão compor o meu contexto, a minha situação. Se eu não tiver essa intertextualidade, a minha leitura de decodificação, ou seja, o fato de eu ser de decodificar o texto, vai ser a referência para o entendimento. E aí é complicado muitos textos. Textos superficiais, tranquilo. Texto, por exemplo, de uma música que não tenha muito conteúdo, vamos colocar aqui uma música do Bruno e Marrone. Né? Ó, seu guarda, não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente, dormi na praça. Quando o Bruno e Marrone, eles cantam essa música, o que eles querem dizer é exatamente aquilo que está escrito. Você não precisa contextualizar muito. O contexto que vai ser utilizado vai ser aquele contexto que a música pede ali no momento. O seu guarda, eu não sou vagabundo, é um guarda falando para uma pessoa. Eu não sou delinquente, aliás, uma pessoa falando para o guarda, né? Seu guarda, não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um cara carente, dormir na praça. O cara é carente, está dormindo na praça por causa de alguém, eu já estou ampliando um pouco mais o texto, e ele está falando isso para o guarda que deve estar importunando ele. Pronto, é muito fácil entender isso. Agora, algumas músicas, nós temos um exemplo depois de uma música, que as músicas são muito férteis para a interpretação. Elas nos dão muita possibilidade de interpretação. E isso faz com que nós tenhamos a facilidade de interpretar outros textos também. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Conhecimento do mundo. Conhecimento que está além das informações contidas nas linhas escritas do texto. Tá? Então o conhecimento de mundo, ele está além do que o texto está pedindo. E aí é o que entra, onde entra a intertextualidade. Olha aqui, ó. Uma propaganda do Guaraná Antártica, não estamos ganhando 1 centavo para fazer isso, mas para nós é importante, porque isso cai nos textos. Então aqui é a propaganda do Guaraná, e aí está escrito, se o Ronaldo está gordo, não é por nossa culpa. Qual o conhecimento de mundo que eu tenho que ter aí? Tá? Que o Ronaldo, quem é o Ronaldo? Ronaldo, jogador de futebol, é óbvio, né? E se ele está gordo não é por nossa culpa, por quê? Culpa foi bom, hein? Culpa foi... Culpa. Por quê? Porque o Guaraná Antártica Diet, o conhecimento de mundo que eu tenho que ter, é o conhecimento de que esse Guaraná Diet não faz a pessoa engordar. Tá? Ele não faz a pessoa engordar, não é um elemento que faz a pessoa engordar. Então,
Para ler esse texto aqui, eu preciso desses conhecimentos básicos. Então, é outra coisa. Primeira coisa, eu leio o texto, eu vou contextualizá-lo. Vou entender em que situação ele foi colocado. Depois, eu vou precisar de outros conhecimentos, e aí eu tenho que pensar quais os conhecimentos que eu tenho que são necessários para que eu interprete bem esse texto. E aí, não tem como o professor de língua portuguesa chegar e colocar o conhecimento ou o conteúdo na sua cabeça. Aí não dá. Aí é com você. É a leitura que você faz. E toda leitura, vejam, toda leitura que você faça, é necessário que você contextualize. Toda leitura que você tenha, é necessário que você coloque uma situação que envolva ali. Tá? Que esteja envolvendo aquele texto. Para quê? Para que você possa guardar essas informações e utilizá-las depois, num outro contexto. É a chamada intertextualidade. Usar um texto para entender outro. Usar um texto para construir outro. Tudo bem? Então, conhecimento de mundo é um outro aspecto. Primeiro, o contexto. Depois, o conhecimento de mundo. Ok? Bom, agora nós vamos entrar num aspecto importante que também vai te ajudar na interpretação de textos, tá? É o processo que nós chamamos de indução e dedução. Então, há duas formas lógicas de conduzir a argumentação relacionadas aos métodos de raciocínio, tá? Que é a indução e a dedução. Então, vamos lá. O que é uma indução? Uma indução é quando a gente parte de casos particulares que se tornam leis gerais. Então, a gente parte do pequeno, e esse pequeno vai dar a ideia do todo. Uma coisa pequena vai dar a ideia do todo. Ou seja, casos particulares que se tornam leis gerais. Exemplo, olha só. Os Estados Unidos vêm aplicando a pena de morte há anos, sem obter redução significativa na taxa de crimes hediondos. Então, eu estou dizendo, os Estados Unidos aplica a pena de morte, mas não diminui o número de crimes hediondos. O número de crimes hediondos continuam os mesmos. Países árabes aplicam uma lei marcial, ou seja, pena de morte, e isso não tem trazido efeitos relevantes no combate à criminalidade. Então ele está dizendo dois fatos. Primeiro, que os Estados Unidos usam a pena de morte, e não crimes hediondos continuam, e nos países árabes aplicam a lei da pena de morte, mas também não tem muito resultado. Então, nos dois casos não tem resultado. Pesquisas mostram, pois, que a pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo, de modo que não deveria também ser adotada no Brasil. Tá? Então, ele está dizendo que nos Estados Unidos a pena de morte não funciona, nos países árabes também não funciona, e está dizendo, pesquisa aí, que nenhum país do globo. Então, vamos lá. Ó. Casos específicos. Então, o que é específico? Do menor para o maior. Lembra? Eu tenho um caso menor que eu vou aplicar para o todo. Porque não funciona aqui, eu aplico para o todo. É uma generalização. Então, aqui, ó. Os Estados Unidos aplicam pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Países árabes aplicam a pena de morte, mas sem grande sucesso no combate ao crime. Conclusão. A pena de morte não é uma solução eficaz em nenhum país do globo. Tá? Então, olha só, é porque não funciona nos Estados Unidos, não funciona na Arábia, são casos isolados, né? Então não funciona no globo todo. É uma generalização. Não funcionam em dois países, não funciona no globo todo. Correto? Ó, tese formulada a partir da conclusão. O Brasil não deve adotar a pena de morte, porque se não funciona na Arábia, não funciona nos Estados Unidos, não vai funcionar no mundo todo. Então não vamos adotar aqui, porque também não vai funcionar. Tá? Então, eu parto de um exemplo menor, de uma lei específica, para adotar para o todo. Eu parto do específico para o geral. Isso é o que a gente chama de indução. Tá? Então, indução parte de casos particulares que se tornam leis gerais. E a dedução é o contrário. Eu parto de casos gerais que se tornam leis particulares. Do geral para o particular. Então, aqui, ó. Toda planta faz fotossíntese, certo? Toda planta faz fotossíntese. As samambaias são plantas. Logo, se as samambaias são plantas e todas as plantas fazem fotossíntese, logo as samambaias também fazem fotossíntese. Tá? Então, olha, se todas as plantas fazem fotossíntese, eu não estou partindo do geral?
Eu não estou partindo mais do específico, como lá, pena de morte. Estou partindo do geral. Todas as plantas fazem fotossíntese. A samambaia é uma planta. Então, eu vou deduzir que a samambaia também faz fotossíntese, tá? Então, exemplos do geral para o específico. A indução, que eu parto do específico para o geral, é usado, por exemplo, nas eleições. Então, o cara faz uma pesquisa eleitoral. Ele não pesquisa o todo. Ele pesquisa algumas partes. Então, de 1 milhão de habitantes, ele pesquisa 1.000 pessoas, 500 pessoas. Então, ele fala, nessas 500 pessoas, o candidato tal tem 55% do voto. Aí ele coloca lá, 55% dos entrevistados votam no candidato fulano de tal, né? E 47% votam. Então, ele faz uma pesquisa, por isso que muita gente fala, mas eu não fui consultado, como é que ele sabe? E, normalmente, essas pesquisas dão mais ou menos, quando a pesquisa é séria, obviamente, elas dão um resultado parecido com o original, tá? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Mais uma, aqui, questão de dedução. Presta atenção, As cidades brasileiras sofrem com problemas de trânsito e carecem de alternativas de transporte coletivo mais velozes. Então, eu estou dizendo que as cidades brasileiras, vejam que é o todo, têm problema de trânsito e precisam de transportes mais velozes. Aí eu coloco, específico. São Paulo é uma cidade brasileira. Qual que é a conclusão? Se as cidades brasileiras precisam de transportes porque elas sofrem com problema de trânsito e elas precisam de transporte mais veloz e mais eficaz, e o São Paulo é uma cidade brasileira, logo São Paulo sofre com problema de trânsito e precisa melhorar o sistema metroviário, tá? Ou rodoviário, ou o transporte, como um todo, transporte coletivo, certo? Então, essa é uma premissa que partiu do geral, que eu estou dizendo que todas as cidades, estou falando das cidades brasileiras, estou falando de todas. Se São Paulo é uma cidade brasileira, ela está contida nesse contexto. Então, ela também precisa de melhorias no transporte coletivo, no transporte ferroviário, no caso aqui, metroviário. Ok? Beleza? Isso é o processo de dedução. Então, nós temos dois processos. De indução, que parte de casos particulares para o geral, e o processo de dedução, que parte do geral para casos particulares. Ok? Bom, e agora? O que vem a ser uma linguagem verbal? Linguagem verbal é toda aquela linguagem escrita ou falada que necessita de palavras. Tem que ter palavra, tá? Por exemplo, uma história em quadrinho que não tenha diálogo não é uma linguagem verbal. É uma linguagem não verbal, ok? Então, para ser uma linguagem verbal, é necessário que nós tenhamos palavras. Não tem palavra, não é linguagem verbal. Tudo bem? Então aqui, olha aqui. Me aparecesse tudo anotado no papel. Bom, depois dava um descanso de meia hora para as câmaras altas e baixas e ia de novo. Presidir eles e arranjarem um meio de acabar com essa tristeza toda. Em primeiro lugar, com o problema da comida, que está aqui embaixo, tá? Então, vejam, mesmo a linguagem estando no sentido no sentido não formal, não formalidade, no sentido coloquial, na forma coloquial, eu tenho uma linguagem verbal, eu não tenho nada que não seja escrito, tá? Então, a linguagem verbal é todo texto que tenha escrita, que seja escrito, ok? Todo texto que seja escrito é linguagem verbal. Beleza? Vamos lá. Tá aí. E a linguagem não verbal? Quando acontece a linguagem não verbal? A linguagem não verbal não se utiliza de palavras para comunicação. Tá? Então, por exemplo, a linguagem não verbal eu posso fazer aqui com a mímica, a linguagem, por exemplo, as libras. Tá? As libras. E aí eu chego para a pessoa. Isso é uma linguagem não verbal. Eu não usei palavras. Tá? Eu só fiz os gestos. Tá bom? Então, se você usou uma palavra só ou duas, você já está usando linguagem verbal, tá? Em qualquer contexto. Beleza? Então, a linguagem verbal tem palavras, linguagem não verbal não se utiliza de palavras para comunicação.
Bom, agora alguns aspectos do texto. O que é um texto, na verdade? Vejam, o texto, para ser entendido, deve ser entendido a partir das partes que formam o todo, nós já vimos lá. Agora, o que é um texto? Texto é um conjunto de partes articuladas e organizadas para formar um todo significativo. O que é que significa isso? Eu organizo para formar um todo significativo, a gente já viu lá. Agora, olha só. Para entender essa totalidade, o leitor deve extrair significados que podem estar implícitos, como o tema, o assunto, uma mensagem, uma crítica. Tá? O que é um tema implícito? O tema implícito é o que está nas entrelinhas daquilo que está escrito. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar para o pessoal não dizer, que o pessoal manda e-mail para a gente falando que a gente está pegando no pé do sertanejo. Não, sertanejo é legal. O sertanejo vem do sertão, fala dos pássaros, das águas, do sertanejo, da pessoa, tá? Isso é sertanejo. O restante é um pop que se diz sertanejo. Correto? Então vamos pegar uma música sertaneja do Tião Carreiro e do Pardim, mais Pardim. E ele fala assim, uma música chamada Minas Gerais. Ele diz assim, se minha vista alcançasse onde o pensamento vai, talvez não sofresse tanto por não ver Minas Gerais. Se minha vista alcançasse onde o pensamento vai. Então, o cidadão quer que o pensamento, que a vista, alcance, ou ele pretendia, é uma hipótese, se a vista dele alcançasse onde o pensamento dele iria, significa que o pensamento dele corre os lugares onde a vista não alcança, não é? Talvez não sofresse tanto por não ver Minas Gerais. Então, o pensamento dele está onde? Em Minas Gerais. Então ele sofre de saudade de Minas Gerais que está no seu pensamento. E a visão não pode alcançar. Essa interpretação básica desse texto que tem conteúdo é isso aqui. É extrair significados que podem estar implícitos. Não está escrito. Está na minha possibilidade de interpretar aquele texto. Você está entendendo? Então eu pego um texto. Peguei um texto. O que é que eu faço primeiro? Eu contextualizo. Vejo em que situação ele foi criado. Depois eu vou pegar e vou verificar desse texto quais são os significados que as palavras que estão escritas ali têm. Correto? Quais significados que elas têm?